Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV, logo pela manhã, para a gente começar o dia já bem informado sobre o nosso Vascão. E galera, hoje o programa tá recheado de boas notícias, enfim, boas notícias para o torcedor vascaíno. Galera, a gente vai falar o seguinte: salário, meu irmão, pagaram os salários, a gente vai trazer aqui tudo para vocês, da onde veio o dinheiro, pagamento foi para jogador, foi para funcionário, quais meses, isso é sempre muito bom no nosso clube, sempre muito comemorado, né? A gente vai falar da expectativa do Vasco, né, com a abertura da janela de transferências na Europa. O Vasco tá esperando arrecadar uma grana, forte para poder ajudar os combalidos cofres vascaínos. A gente vai falar sobre uma nova situação que está surgindo aí. O Vasco vai criar um instituto para arrecadar dinheiro novo, galera. Eu não estou falando de pouco dinheiro, não. É muita grana que pode ajudar o Vasco. Tem isso e muito mais, tem início da Série B, transmissão, tem o advogado, cara, daquela situação da justiça comum poder anular o descenso do Vasco. O advogado veio a público, deu a opinião dele, falou, e a gente traz tudo aqui, galera. Então, chegou aqui agora, já, se inscreve no canal, é de graça, tá? Você tem direito a três edições diárias, todo dia, não tem final de semana, não tem Natal, feriado, todo dia a gente tem 3 edições de notícias do nosso Vascão, de manhã, início da tarde e noite. Ainda tem pós-jogo, plantão, tem muita coisa maneira. E se você for inscrito, você curte os vídeos e comenta, que assim você vai estar concorrendo nas promoções. Esse final de semana, no pós-jogo de Vasco e Botafogo, a gente vai dar uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter. Tá sendo uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter por semana. Então já faz isso aí, já senta o dedo no like e se segura aí que eu já volto para resenhar de Vasco. Galera, vamos começar com boa notícia, galera. Pingou na conta de funcionários e jogadores. Isso é uma grande notícia, muito bom para manter o bom ambiente que o Vasco tem hoje lá dentro de São Januário, né? Então vou explicar para vocês como que foi feito esse pagamento, tá? Os funcionários hoje estão em dia, né? O mês de abril vai vencer só no dia 20 de maio, então foi pago aí tudo, funcionário tá tudo ok. Os jogadores da base que estão na CLT também tudo zerado, tudo pago, né? Excelente. A maioria dos jogadores do Vasco hoje são da base, estão na CLT. E os jogadores profissionais, galera, aqueles que foram contratados, né, ao longo desse ano, como Zeca, né, como Hernando, né, como Morato, esses jogadores estão em dia também. Os jogadores para trás, aqueles que tiveram renegociações, foram renegociações individuais, né? Alguns renegociaram 13º, férias, outros deixaram alguma coisa em aberto, até porque uns estão na folha, na CLT, né? E outros estão naquele contrato de produção. Então existe ainda alguma coisa para trás, né, desses jogadores, mas eles receberam aí o salário de março. E galera, a coisa caminha aos poucos, né? Graças a Deus o Vasco vai honrando os seus pagamentos. A notícia ruim é o seguinte: isso não veio de dinheiro novo, isso não veio de Paper Vasco, isso não veio de capa, isso não veio de sócio torcedor. Isso veio mais uma vez de um aporte de alguém de dentro do Vasco, né, que emprestou o dinheiro, né, a garantias que a gente não sabe quais são, né? A gente sabe que muitas vezes é dado passe de jogadores da base, né, ou é dado alguma venda futura como garantia, né? E o Vasco, infelizmente, galera, esse não é o ideal. Mas hoje o Vasco ainda precisa recorrer a esse tipo de aporte, né, de pessoa física. Eu acredito que o Vasco ainda vai precisar disso por algum tempo, mas o ideal é que não precise em alguns anos. Mas hoje é necessário. E galera, toca o barco,
foi pago. Quem sabe não vem uma boa venda aí num futuro próximo para zerar tudo, zero salário, zero empréstimo. Até porque, galera, tá? Minha opinião, quem empresta tem que receber. Muita gente hoje no Vasco tem esse tipo de coisa, né? O cara empresta, por exemplo, o Salgado emprestou e muita gente acha que ele não deveria receber. Vamos lá, galera. Vamos tentar ser um pouco razoável. Então, foi empréstimo, sim, né? Alguém de dentro do Vasco, sim, que ajudou e pagou o salário de todo mundo. E vamos tocar, porque é super importante, galera, entrar na Série B, caso jogue a Série B, já eu vou trazer aqui as movimentações na Justiça Comum, MP entrando no meio, né? Quem sabe aí o Vasco nem vai jogar a Série B, mas iniciando o Campeonato Brasileiro, seja ele na B ou na A, o Vasco tem que estar com tudo em dia para começar bem com o pé direito esse campeonato. E galera, continuando falando de grana, né? Eu falei de transferência, né? Dinheiro novo entrando, né? São duas as situações. Já eu trago a questão, né, do instituto que o Vasco vai criar para arrecadar grana nova, hein, galera? Mas vamos falar da questão do mercado europeu, galera. Tá chegando a abertura da janela de transferências do mercado europeu e essa hora, meu amigo, é aquela hora que gera expectativa dentro de um clube como o Vasco, um clube que hoje necessita de grana nova e não tem de onde tirar a não ser dos seus ativos. E o Vasco, galera, tem uma previsão de entrada de grana com venda de atletas, né, muito alta. Dá uma olhada, eu fiz aqui um resumo para vocês, só para você ter uma ideia, tá? Como é que a gente sabe desses números? Orçamento 2021. Previsão de orçamento 2021, tá? A previsão do orçamento 2021, tá? Ela estipulou, né? Ela prevê 82 milhões em vendas de ativos do Vasco, né? Direitos federativos, né? 82 milhões é grana pra caramba, galera. Desse valor, né? Existe aí uma previsão de 25 milhões de mecanismo de solidariedade. Aquele percentual que o Vasco tem direito sobre venda de jogadores que foram da base do Vasco, tiveram formação dentro do Vasco, né? Existe aí um percentual que vai até 5%, né? Depende de quanto tempo esse menino ficou na base do Vasco. E o Vasco tem uma série de jogadores aí que tem mercado e que podem realmente gerar uma grana boa aí para o Vasco. Só para citar alguns, tá? Só de mecanismo de solidariedade, a gente pode falar de Coutinho, né? Que tem aí uma previsão que ele pode sim vir a ser negociado. Hoje o Coutinho não tem mais aquele boom todo, né? Aquele valor todo, né? Teve algumas operações e tal, mas pode cair uma grana pelo Coutinho. Tem o Douglas Luiz, galera. O Douglas Luiz é um cara que está em alta no mercado, é seleção brasileira, né? E a gente sabe que o mercado europeu procura jogadores de seleção, né? E o Douglas Luiz, cracaço, seleção brasileira, está muito bem e pode render uma grana forte para o Vasco. Além disso, galera, o Vasco ainda tem jogadores que têm direitos ainda, percentuais do passe. Exemplo do Paulinho. Paulinho, o Vasco ainda tem 10% do passe dele. Então, se o Paulinho for vendido, o que eu acho que é difícil acontecer, já que o Paulinho está voltando, né, de uma cirurgia, né, mas o Paulinho, o Vasco tem 10%. O Vasco ainda tem percentual, por exemplo, né, sobre o Luan, que está no Palmeiras. Cara, esse cara, todo ano eu torço para esse cara ser vendido e ele não é vendido. O Vasco tem 40% do Luan. É coisa pra caramba, cara. Toda vez que eu vejo o Luan jogando de titular no Palmeiras e o tempo passando, cara, que seja pro segundo mercado europeu, pro Japão, pro raio que parta, meu irmão. Mas o Luan tem que ser vendido, né, galera? São 40% do passe do Luan que o Vasco tem direito. E ainda o Matheus Vital, que tá no Corinthians, né? E o Corinthians teve, sim, propostas, né, de um time americano e segurou porque achou a proposta baixa, mas o Vasco ainda tem 15% do Matheus Vital, galera. Se o Corinthians está segurando para vender melhor, pode até ser bom para o Vasco, né? Quanto mais alto a venda que o Corinthians conseguir com o Matheus Vital, melhor vai ser para o Vasco, já que o Vasco tem 15%. Outro jogador que o Vasco ainda tem percentual é o Marrone, galera. O Marrone que está no Atlético Mineiro. O Vasco tem 20% do passe
do Marrone. Galera, só para você ter uma ideia, essa questão de mecanismo de solidariedade, esses caras que o Vasco tem percentual do passe, o Vasco ganha em dois lados, né? Ganha na passe, né, no percentual, e ganha também no mecanismo de solidariedade. Só para você ter uma ideia, o Vasco está aí estipulando, né, esperando 25 milhões com mecanismo de solidariedade. Galera, é bem maior do que o Vasco teve em 2020, cara. Foram 4,9 milhões. E no ano anterior, 3 milhões. Então o Vasco está contando, né, com uma coisa que ainda não está nem perto de ser, né? Lembrando que o Vasco ganhou 5 vezes menos no ano passado. Vamos torcer para tudo dar certo. E o Vasco conseguiu uma graninha alta, galera. São 82 milhões. Quem sabe Thales Magno não é vendido? Eu tenho muita fé que esse moleque vai fazer uma boa Série B. E já, galera, agora sim, eu vou voltar com uma coisa que pode revolucionar o Vasco, galera. Fica ligado. Galera, não foi nenhuma, duas, nem três vezes que eu já trouxe esse assunto aqui. Aquelas questões de arrecadação de dinheiro por leis de incentivo, né? A gente sempre falou que o Vasco não tinha condições hoje, né, de captar dinheiro no mercado através de lei de incentivo, porque não tinha as tais certidões negativas, né? Quando o Vasco terminou uma série de esportes olímpicos e paralímpicos, né, a gente falou aqui que a ideia é que cada esporte desse tem o seu centro de custo, orçamento próprio, projeto próprio, para não depender do futebol, que hoje não se paga nem o futebol com a grana que a gente arrecada do futebol. Cara, isso é básico, tá? Qualquer pessoa que fala qualquer coisa fora disso, que deveria ter o esporte olímpico, tal, hoje, sem projeto próprio, tá esperando uma benéfica que não tem como pagar, né? O Vasco hoje, com o futebol, não consegue pagar o próprio futebol, não dá para pagar outros esportes. Então, aí é que entra essa questão, né, de arrecadar dinheiro por leis de incentivo. Como é que funcionam essas leis de incentivos? As empresas, né, elas podem entrar, né, nos clubes, projetos, né, em geral de esporte, com até 1% do que ela vai colocar ali, declarar de imposto de renda, né? Então, assim, empresas gigantes como a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem os seus próprios projetos esportivos, né, sociais, onde ela pega ali até 1% do que ela fatura, que é muita grana, e ela reinveste em projeto de esporte ou social. Existem projetos culturais, cada um tem a sua lei de incentivo, né? Então, o Vasco pode sim ir numa empresa, né? Ou poderia, se tivesse a certidão negativa, ou até pessoa física, né? Pessoa física também pode entrar com até 6% do seu imposto de renda. Galera, a parada é o seguinte, tá acontecendo o seguinte agora, o Vasco, né, agora visa montar um instituto, né? Vai se chamar Instituto Ademar Ferreira da Silva, né? E esse instituto, ele, como se fosse parte fora do Vasco, não tem nada a ver com o Vasco, por isso não vai precisar da certidão negativa, porque está sendo criado agora, né? Ele poderia arrecadar esse dinheiro e fazer projetos dentro do Vasco. É isso, galera. Então, assim, existe um estudo da lei para ver se isso é realmente viável, e parece que realmente é viável. Inclusive, outros clubes já estão fazendo isso. Isso até me deixa meio, assim, em dúvida, né? Quando a gente vê Fluminense, né, fazendo alguns esportes, pagando alguns esportes através desse tipo de coisa, como se deve também, entendeu? Será que tem a certidão negativa? O Botafogo a gente sabe que também não tem certidão negativa. Então, assim, a gente já sabe que outros clubes também estão fazendo dessa forma. Então, o Vasco vai entrar nesse canal, né, que vai ser o Instituto Ademar Ferreira da Silva para arrecadar grana para o Vasco. Galera, Caveira, como é que vai ser? Vai poder arrecadar o dinheiro e contratar o Matias Galaza, o Cano? Galera, é o seguinte, esse dinheiro não pode ser gasto com esporte profissional, né? Futebol é esporte profissional, mas ele pode ser gasto indiretamente com esporte profissional. Por exemplo, terminar o CT, né? Construir São Januário, né? Arrecadar parte do dinheiro através de uma lei dessa de incentivo, né? Terminar o CT da base, ou até pagar pessoal de esportes, né, que não são profissionais. Então, galera, fazendo isso, o que acontece? Né? O dinheiro que você alocaria nesses serviços, né,
ou nessas estruturas, fica só para onde precisa, que é o futebol, que é o carro-chefe do Vasco. Isso vai desafogar o futebol e vai dar um fôlego maior para o Vasco. Sensacional. Vamos torcer para dar certo. E, eu já estou daqui, pessoa física, também pode, até 6%. Você imagina a torcida do Vasco sendo conclamada para chegar junto com até 6% do que declara? Seria sensacional, hein, galera? Excelente notícia. Galera, teve uma notícia muito boa ontem, né? A TV Globo, né, vai passar, a gente já sabia que ela ia passar, os jogos da Série B, né? Inclusive, não só para o Rio de Janeiro, como parte da rede, né? A Globo tem uma penetração gigante e a saída da Globo realmente deixou uma lacuna aí, né? A gente sempre fala, pô, o Globo tem que sair e tal, mas na questão de patrocinadores, visibilidade, a Globo ainda tem uma penetração muito maior do que a Record, por exemplo, que é quem está passando o Campeonato Carioca, Libertadores, etc. Então a Globo já tinha confirmado que ia passar alguns jogos da Série B, inclusive Rede Nacional, e a tabela que a Série B divulgou, todo mundo já está por dentro da tabela, o Vasco estreando contra o Operário, né, em São Januário. Nessa tabela, né, das primeiras 10 rodadas, o Vasco vai ter 2 jogos em rede aberta, galera. Norte, Nordeste, a galera toda vai poder assistir na TV aberta. Isso é excelente, cara. Isso é excelente, porque dá maior visibilidade até para o Vasco fechar os patrocínios. Então, como vão ser esses jogos que estão previstos passar em rede nacional, né, da Série B, 10 primeiras rodadas, beleza, galera? Primeiro deles, Vasco e Ponte Preta. Desculpa, Ponte Preta e Vasco, tá? Segunda rodada, galera. Na segunda rodada, a gente já tem jogo para assistir em TV aberta. Ponte Preta e Vasco, galera. Dia 6 de junho, tá? Anota aí. E o segundo, um clássico. Pô, esse clássico vai ser maneiro, hein? Cruzeiro e Vasco, galera. Na sexta rodada, no dia 23 de junho. Vai passar para todo o Brasil. A gente, dando uma porrada nas Marias. Vai ser sensacional. Fiquei muito feliz, cara. Isso é bom pra galera que não consegue assinar o Pay-Per Vasco, o Pay-Per-View, né? Que não tem Sport TV. A galera vai poder ver o Vasco, inclusive os mingaus, os tricolores, meu irmão, quando eles verem o Vasco do Marcelo Cabo, meu amigo, eles vão ficar com medo, hein? Olha a Copa do Brasil aí que eu te pego, hein? Cara, e toda essa movimentação que tá acontecendo na justiça, né? Eu trouxe aqui ontem, o Bigode também trouxe, né? A movimentação onde o juiz, né? O nome do juiz é Marcelo Nobre de Almeida, o cara da 7ª Vara Civil da Barra da Tijuca. O que esse cara fez? Pegou o processo, né? Aquele processo que pede para a CBF não homologar o descenso do Vasco, né? O cancelamento daquele jogo entre Inter e Vasco, né? E ainda pede, inclusive, indenização de 20 milhões à CBF, sendo que 10 milhões seriam do Vasco, né? Esse juiz pegou o processo e mandou para o MP analisar. O MP deve estar entregando a resposta o mais rápido possível de volta para o juiz, e aí o juiz vai canetar a decisão. Galera, então o que acontece? O advogado, né, que está cuidando dessa situação, deu uma entrevista dizendo o seguinte: ele dizia que, indenização ele tinha certeza que ia sair, quase certeza. Ele falava em 99% da indenização sair. E ele falava algo em torno de 10% de realmente acontecer, né, o cancelamento da partida entre Vasco e Inter. Só que esse cara veio agora a público dizer o seguinte: cara, essa movimentação, que inclusive foi pedida no processo de ir para o MP, cara, foi sensacional. Porque o MP tá ali justamente para brigar pelo coletivo. E ele acha que o MP entrando na jogada muda a coisa de figura. E ele acha que agora o Vasco tem mais solidez no caso dele. E dependendo desse parecer do MP, a coisa pode ficar boa para o Vasco. Galera, eu já estou começando a pensar o seguinte: você imagina esse time do Marcelo Cabo jogando do jeito que tá, né? Tá melhorando demais. Pô, Caveira, não tá essa coisa toda. Calma, galera. Início de trabalho. O time tá galgando seu espaço, tá melhorando, cria mais, né? Tem mais volume de jogo. O time tá, assim, se acertando. Você imagina se faltando uma semana para a Série A começar, pimba, cancelam Vasco e Inter. Eu não sei como é que a CBF vai fazer
Inclusive a CBF que está passando por uma crise, né, com seu presidente, que é uma pessoa, até uma figura bem estranha, né, galera? Então você imagina se isso cai no colo da CBF. Eu não sei se eles vão fazer um campeonato com 24 times, se o Vasco vai subir, se o Vasco vai jogar de novo com o Inter. Eu não quero saber, meu irmão. O que eu quero saber é o seguinte: tem que ser feito justiça, cara. A gente não tá mais aguentando essa sacanagem que estão fazendo com o Vasco. E vamos ficar de olho, galera. Qualquer novidade, isso aí é 100% prioridade hoje aqui pra gente. Qualquer novidade é plantão, galera. A gente entra aqui na hora pra dar a notícia. Beleza? Ó, chegou até aqui, não deu like, pô. Pô, senta o dedo no joinha, galera. Pô, de graça, cara, de graça. E você, dando like, comentando, sendo inscrito, você pode ganhar uma camisa ainda nesse sábado, galera. Uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter por semana. Então, galera, ó, se liga aí, hein? Meio do dia e à noite tem mais Amo Vasco pra você. Saudações vascaínas. Aqui é Vasco, ó.